para a gente apresentar nos nossos trabalhos de regularização fundiária, para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente, que vai fazer amanhã um levantamento e vai processar os dados, e aí vai produzir esse mapa para entregar ao cliente. O que é que de fato tem que ter nesse mapa? Primeiro, assim como a pessoa faz um planejamento de campo, né, de como vai ser esse levantamento, é preciso também fazer um planejamento cartográfico após esse levantamento. Por quê? Porque você precisa saber como eu vou representar essa superfície mapeada. Qual é a finalidade? Para quê? Por quê? É bom se fazer essas perguntinhas, gente. O que é que eu vou incluir? Né? Quais são os fatores a serem representados? Quando a gente vai fazendo essas perguntinhas, eu acho que isso vai melhorando o que a gente tem que colocar no nosso mapa. Lógico que em muitas questões tem a máxima do bom senso, né? Ah, Felipe, eu tenho que colocar sempre em paisagem, em retrato. Gente, a questão não é nem essa, porque isso vai depender muito de como está a representação da geometria do seu levantamento. Né? Então, se ele vai ficar melhor, mais alocado em paisagem, você faz paisagem. Se for retrato, retrato. A questão não é nem essa. Mas a questão é de um planejamento de levantamento mesmo também, de incluir essas informações. Isso é muita dúvida, inclusive para os meus alunos. Meus alunos têm muita dúvida a respeito disso, que é a respeito de sistema de coordenadas geográfica e um sistema de projeção. Sistema de referência e sistema de projeção. Isso eles ainda demoram um pouco para assimilar, né? Então, eu acho que, como você está fazendo, né, medições de distâncias e ângulos, você precisa de unidades métricas. E se você precisa de unidades métricas, você tem que estar utilizando um sistema de projeção. Você tem que estar projetando aquela informação. E o que é o sistema de projeção, gente? É o TM. Então, assim, trazer essa informação para o mapa é extremamente importante, até porque o TM, ela se multiplica as mesmas características para todos os fusos. Então, você tem que dizer qual é o fuso que você está trabalhando, qual é o meridiano central, né? Porque o TM vai de 6 em 6 graus, né? Então, assim, é importante você ter a representação em UTM no seu mapa. Se você quer colocar uma localização nele, e aí em sistemas de coordenada geográfica, coloca um encarte, gente. Coloca um encarte. E aí, com o encarte, você faz a localização da sua área. Entendeu? E ali você usa coordenada geográfica. Porque a coordenada geográfica, ela justamente tem a intenção de localizar aquela área. Outra coisa que é importante, para mim, é primordial isso, né? Os sistemas de coordenada. Você ter uma legenda coesa. Por quê? Porque a legenda é justamente a simbologia, né? É a comunicação, é o que aquilo representa, significa no mapa. Ah, Felipe, é preciso colocar o norte? Se você está trabalhando com o sistema de coordenadas geográfica, não precisa. Ela é uma informação redundante, diferente de uma informação projetada. Felipe, como eu vou representar se minha área tiver em 2 fusos, UTM? Por exemplo, a Bahia, ela está no fuso 23 e 24, né? Então, assim, se tem uma área que está nesse meio, como é que você vai estar representando isso? Primeiro, a partir de levantamento, não tem problema nenhum, porque o GPS que você está coletando informação, ele está atrelado ao elipsoide de referência. O que você vai fazer posteriormente é o processamento que você vai reprojetá-lo. Agora, você ter essa representação projetada, aí que entra mais essa sofisticação. Então, o processamento da medida de ângulos e distâncias também. E aí, depois você tem que constar que ele está pertencendo a essas 2 áreas. Eu recomendo a pessoa colocar primeiro em coordenada geográfica, né, para ela ver lá como está delineado a área. E, posteriormente, fazer a reprojeção. Outra coisa que vocês podem estar fazendo também, você pode alongar 30 minutos, porque o fuso, ele não vai de 6 em 6, 42 até o fuso 48. Se ele estiver no limite do fuso 48 aqui, você alonga até 48 e 30 minutos. É como se fosse que você vai estar transformando aquilo num sistema topocêntrico. Cartograficamente, não tem problema. O que tem que ver é se na norma e na especificação do INCRA isso é permitido. Eu acho que vocês têm que estar alinhado com a especificação do INCRA. E título, Felipe? Você acha que mapa precisa ter título? Com certeza, porque
Ele demonstra ali, vamos supor, se eu estou fazendo um mapa de casos de Covid do estado da Bahia, então meu mapa vai ser justamente isso. Ele tem que nomear a representação, tem que dizer, né, o que é que eu estou fazendo, qual é o meu fenômeno, né? Então, por exemplo, casos de Covid é o fenômeno que eu estou estudando. Aonde? No estado da Bahia. Que ano é o meu dado? Então, outra coisa que é importante: se as pessoas estão fazendo mapas quantitativos, você tem que colocar o dado da informação no título também. Ou seja, a informação é do dado, o ano é do dado. Então, Felipe, é muito importante também ter no mapa, pelo que eu estou entendendo, a data tanto da coleta do dado quanto a data da produção do mapa, né? São duas datas diferentes e que são importantes serem expostas nesse mapa, né? Talvez essa informação, né, de quando foi feito o levantamento, você pode colocar essa informação ali como uma notinha de rodapé, eu acho que é legal. Você fica como responsável técnico daquele levantamento. Então, suponhamos que, você foi um cara que trabalhou, já fez 1 milhão de levantamentos. Aí aconteceu alguma coisa, não sei, você precisa retomar aquelas informações daquela localização ali. Aí você vai ter, como foi que eu fiz o levantamento, quando foi, como foi que eu fiz. Isso é o que a gente chama, inclusive, do metadado, de uma forma bem simples, as especificações do dado, é o dado do dado, né? Ou seja, são informações descritivas, né, da metodologia e do método. Como você fez o levantamento, como você utilizou, né, como você armazenou, quais são as especificações, qual é a precisão. Os dados referente ao dado. O que você acha de a gente colocar a fonte no mapa? É importante? A fonte de dados, a forma como você coletou os dados. Se você está se apropriando de uma informação de dados secundários, por exemplo, fui lá no IBGE, baixei tal dado. Fui lá no INCRA, baixei tal dado. Isso, obrigatoriamente, senão a gente está fazendo... A partir do momento que você está gerando o seu próprio dado, eu acho legal, porque ele vai passar para o leitor, né, para a pessoa que está interpretando, justamente como você fez. Ou então, pelo menos, que ele esteja, quando você gerar o processamento, que a partir do momento que ele vai ser uma informação geográfica, que você diga, ou então pode ser até uma nota de rodapé, como foi feito, bem rapidinho assim, o método que você utilizou. Eu acho salutar. É o que eu estava falando. Eu acho que tudo que pode agregar para uma melhor interpretação, eu acho que para você deixar ele mais sofisticado, eu acho que vale a pena. É aquela coisa, né? Tudo depende muito da questão do bom senso também. O que você vai definir de colocar ou tirar. Lógico que você tem que ter espaço de papel, né? Tem que ver aí se vai dar, se não dá. E aí, às vezes, não dá, entendeu? E aí você tem que ver o que é que você vai colocar, o que é que você vai deixar. Agora, sim, se você tem ali um espaço tranquilo, você tem condições de botar numa notinha de rodapé de como foi feito o método, a metodologia, a data do levantamento, eu acho interessante. Então, acho que a gente chegou aqui num modelo ideal, talvez, de informações que nós temos que ter no mapa.